Olá pessoal, tudo bom? A gente está iniciando o que eu chamei de momento zero do nosso curso Corporeidade e Saúde e Questões Contemporâneas. A ideia desse curso é justamente conseguir trazer para vocês algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns questionamentos sobre o que é o corpo, a sua relação com a saúde e como nós, profissionais da saúde, de alguma maneira pensamos, refletimos e imaginamos esse corpo. Então, o objetivo que está por detrás desse curso é justamente o de desenvolver uma reflexão sobre o imaginário social contemporâneo do corpo e suas implicações no campo da saúde e na atuação profissional. O que eu estou chamando de imaginário social contemporâneo do corpo? Isso vai ficar mais claro ao longo das aulas quando a gente for esclarecendo qual é o material do qual nós vamos partir para fazer essa reflexão. O que eu estou chamando de imaginário social, aqui, um pouco inspirado pelo autor Duran, é justamente as fantasias, os mitos, as imagens, os símbolos que atravessam a nossa compreensão do que é o corpo e do que é a saúde. A ideia é justamente que a gente perceba que falar de corpo não é somente falar de um conjunto de células e órgãos e sangue e de todo um funcionamento biológico, mas principalmente fazer uma alusão a toda uma história, a todo um processo de desenvolvimento de um campo de reflexão que foi se construindo ao longo dos séculos. O corpo, mais do que um objeto, mais do que um conjunto de órgãos, o corpo ele é, na verdade, um campo de discurso, de reflexão e principalmente de ação. Ação social e individual subjetivante. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar. Como vai ser a programação desse curso? Bom, o momento zero, esse momento inicial, onde eu vou trazer algumas informações sobre quais serão os temas, como eles serão desenvolvidos, qual será a nossa metodologia durante o curso. E também vamos trazer aqui materiais complementares, vamos apontar como acessar materiais e atividades que vão fazer parte de todo o processo desse curso. Então, todas as informações iniciais para que se possa iniciar esse curso vão estar aqui e qualquer outra informação necessária a gente vai aos poucos alimentando os nossos canais de comunicação. Sim? O segundo momento, né, que cada momento se traduz em uma semana, por exceto do momento zero, o primeiro momento a gente vai falar sobre o que é esse objeto de estudo que nós tomamos aqui. O que é o corpo? O que nós estamos chamando por corpo? Nesse sentido, nós vamos trazer uma série de reflexões sobre o quanto essa ideia do que consideramos corpo ela é muito relativa social e historicamente. Existe toda uma história dessa concepção que deve ser resgatada para que a gente possa compreender quais são as concepções de saúde que atravessam essa corporeidade e que atravessam os nossos estilos de existência. Num segundo momento, a gente vai começar a falar então sobre o que pode um corpo. Quais são as potências desse corpo? Passando agora para um ponto de vista que a gente considera então biopsicossocial. Percebeu a corporeidade como um campo de existência, um campo de vivências, um campo que está em constante relação com o ambiente, com o mundo. E que, de certa forma, também está atravessado pelas normas e pelas regras culturais e sociais que se apresentam nesse mundo. Então, esse corpo é um corpo ativo, mas é também um corpo que sofre dessas regulações. E como que ele lida
entre esses processos de determinação e de liberdade? Como que ele se situa nessa balança? A gente vai discutir um pouco nesse momento. Num terceiro momento, então, a gente vai discutir o que deve um corpo, né? Conceber melhor quais são esses mecanismos discursivos, esses aparelhos sociais e como que eles influenciam na composição de uma corporeidade que está, de alguma forma, sujeita e submissa a uma forma específica de realidade social, né? Nossa corporeidade hoje responde a uma determinada ordem social neoliberal. E o que essa sociedade neoliberal solicita do nosso corpo? Como que ela disciplina o nosso corpo? Como a nossa existência está atravessada por uma série de vivências que, na verdade, provém de uma finalidade ligada às questões político-econômicas da nossa sociedade. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre a questão do futuro do corpo. Durante todas essas aulas, principalmente nos momentos 1 e 2, a gente vai perceber que para entender o que é esse corpo, o corpo do ser humano, a gente vai ter que dialogar muito com as diferenças e as semelhanças que esse corpo apresenta com os animais, com todo o reino da animalidade. Somos animais como os outros animais, ou na verdade nós temos algo em nós que nos torna diferente desses outros seres? Essa questão da diferença entre o homem e o animal é extremamente importante para compreender todos os processos relacionados à forma como nós desenvolvemos imagens sobre a nossa existência, sobre a nossa vida social, sobre a nossa relação com o mundo, né? Somos tão superiores aos outros seres do ecossistema a ponto de termos a missão divina de dominar esse planeta, de dominar a natureza e a partir daí construir um mundo somente confortável a nós? Qual que é o nosso papel nesse sistema? Como que nós nos vemos nesse sistema? Isso é extremamente importante de ser discutido. Mas além de delimitar o nosso limite em relação aos animais, também temos que delimitar o nosso limite em relação ao mundo artificial. Cada vez mais o nosso corpo está atravessado pelas novas tecnologias, pelas novas criações biomédicas, pelas novas formas de exames que permitem visualizar um corpo vivo em funcionamento, pelos vários processos que levam a gente a compor esse corpo com coisas inorgânicas, como próteses e novas lentes que permitem uma realidade aumentada. Então a gente tem agora um estilo de vida que vai mesclando o biológico, o orgânico ao inorgânico. Esse inorgânico, qual é a implicação dele para o nosso corpo? E qual é o imaginário que nós desenvolvemos sobre ele? Né? Quais são as imagens que esses processos técnicos e tecnológicos transmitem para os indivíduos e vão atravessar as concepções que eles têm de saúde? Essa é um pouco das discussões que nós vamos levantar aqui então. Como é que vai ser a estrutura desse curso? Qual é a metodologia que nós vamos utilizar durante cada semana? Bom, por mais que os cursos sejam divididos em semanas, nós vamos dividir as aulas em encontros assíncronos e encontros síncronos, que ajuda então a gente a coordenar o curso com um conjunto das atividades aí do cotidiano de todo mundo. As atividades assíncronas vão ser liberadas geralmente às terças-feiras e constituem-se de podcasts, vídeos, formulários com pequenas atividades, que vão ser geralmente acompanhados de algum tutorial e que vão permitir com que vocês participem das reflexões a partir de pequenas experimentações, a partir de pequenas reflexões, fazendo com que vocês entrem em contato com alguns conteúdos, preparando
para a reflexão que vai acontecer no segundo momento, que são as atividades síncronas. As atividades síncronas vão ser divididas em duas partes. Um primeiro momento expositivo, no qual, junto com vocês, vamos aqui apresentar uma série de questões e de considerações sobre os temas que vão ser discutidos em cada semana, e um segundo momento dialogado. Nesse momento dialogado, a ideia é que todos participem, né, na medida do seu desejo, da discussão, trazendo contribuições, reflexões, e a gente possa então criar uma construção crítico-reflexiva sobre essas questões da nossa cultura e da nossa sociedade sobre a corporeidade. A partir dessa metodologia, né, e ela foi desenvolvida justamente com a ideia de desenvolver uma percepção crítica sobre esse imaginário que nos atravessa. A questão é a seguinte: não somos simplesmente formados com os saberes técnicos e científicos que a universidade nos promove, que os nossos cursos nos promovem. Mas, na verdade, nós somos também formados por todos os aspectos do imaginário que atravessam a nossa cultura, a nossa sociedade e a formulação das nossas profissões. Então, ser médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador, profissional de educação física, enfermeira, qualquer uma profissão da saúde vai estar atravessada por uma concepção que nós temos sobre o que é saúde, sobre o que é corpo, sobre qual é o nosso papel nesse processo. E tudo isso vai estar atravessado por uma série de imagens. O que eu estou chamando aqui, então, de imagens nesse sentido? São um conjunto de fantasias, de mitos e de concepções muito primitivas, não racionais, que atravessam a nossa forma de ver as coisas, né? A forma como a gente metaforiza, simboliza, a forma como nós compreendemos o que cada um desses conceitos são. Para além, é óbvio, dos conceitos científicos. Então, por detrás dos conceitos científicos, a gente tem todo um processo imagético que, de alguma maneira, guia as nossas percepções e vai atravessar a forma como nós vamos atuar e vamos representar esses saberes ao longo, então, das nossas profissões. Como acessar o curso? Bom, os links e os materiais vão ser acessados pelo portal do curso, né? Ao longo do curso, conforme formos utilizar materiais diferentes, nós vamos disponibilizar também tutoriais e também vamos ter aí eu vou estar disponível e eu vou ter alunos disponíveis que vão ajudar a qualquer dúvida, né, que vocês tiverem no processo de tentar buscar um material ou fazer alguma atividade, alguma coisa assim. Então, ao longo do curso, a gente vai disponibilizar pelo site, né, do curso, e também vamos criar um WhatsApp que vai ser um grupo para mandar links e mandar os avisos de como as informações do grupo, de como os materiais vão ser disponibilizados, de qualquer intercorrência que possa acontecer durante esse período, para que vocês fiquem mais cientes aí do processo. Como que vocês podem assistir às aulas síncronas expositivas? As aulas vão acontecer, nesse primeiro momento, como nós temos um número de inscrições que não ultrapassa o limite do Google Meet, nós vamos fazer as aulas pelo Google Meet, que eu acho que é uma plataforma mais acessível e permite a participação síncrona de todos aqueles que queiram contribuir, né? Facilitando então o nosso processo, inclusive facilitando a nossa percepção de frequência, né, de vocês. Então, nós vamos disponibilizar o link para as aulas no site e no grupo do WhatsApp. Para participar dos momentos de discussão, então é importante que vocês entendam que um primeiro momento, né, as aulas síncronas vão acontecer às quintas-feiras, às 2 horas. Das 2 às 3, vamos ter um momento
expositivo, um momento no qual eu vou trazer alguns conteúdos disparadores para que a gente possa continuar a discussão, o diálogo que acontece após as 3, entre as 3 e 4h30, dependendo de como forem os ânimos, né, do processo. Para participar desses processos, a gente vai usar a própria estrutura do Google Meet, né? Vou solicitar que vocês levantem a mão antes de falar. O Meet vai registrar toda a fila, né, de quem levantou a mão primeiro, segundo, e vocês vão sendo solicitados aí. Caso nós tenhamos algum problema e o número de candidatos, de participantes exceda a capacidade do Google Meet, nós vamos transmitir o Google Meet pelo YouTube, né? Nós vamos fazer uma transmissão da nossa sessão. E aí outras pessoas poderão participar através do YouTube, para que a gente possa então englobar todo mundo ali. Agora é importante que vocês se lembrem de todos os nossos canais de comunicação para resolver dúvidas, para lidar com as questões relativas ao processo do curso. Vocês podem seguir todas as informações que vão sendo postadas no meu Instagram profissional, que é esse vitor.psi. Então sempre vão ter postados lá nos stories, nas postagens, coisas importantes a respeito do curso e de outros materiais ao longo do meu trabalho, né? Também vocês podem, através do site, onde vão estar o compilado de todas as informações principais. E por fim, caso, além desses contatos e o WhatsApp, que a gente vai disponibilizar o link logo para que vocês possam se inscrever. Nós vamos enviar por e-mail o link para que vocês possam fazer a inscrição. E caso vocês tenham alguma outra dúvida que não possa ser disponibilizada, resolvida por esses meios, vocês podem acessar o meu e-mail vitor.oliveira@uftm.edu.br. Bom, o grupo do WhatsApp ele vai ser um grupo fechado, somente para postagens de administradores, pois assim a gente pode coordenar melhor as informações sem que elas se percam, né, nas inúmeras mensagens postadas. Mas a partir do grupo vocês podem também acessar, a gente pode liberar o grupo em alguns momentos para perguntas e para a participação de vocês. Bom, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a maior parte das questões e que vocês possam ter entendido então como o curso vai funcionar. A partir desse momento, eu agradeço muito a participação de todos os inscritos. Por último, eu gostaria só de dizer que muitos dos links vão ser liberados por meio de Google Forms, para que a gente possa ter o registro da frequência. É importante esse registro, pois somente poderão obter o certificado aqueles que tiverem 75% de presença em todo o curso, e presença estou chamando a participação nas aulas síncronas e a participação nas atividades assíncronas. Então, para captar a participação de vocês nessas atividades, vocês vão obter os links por meio de Google Forms, onde vocês vão conseguir registrar então a sua presença aí nas atividades. Tudo bem? Espero que vocês gostem do curso. É uma coisa muito nova para mim. Assim, eu já estou há algum tempo fazendo aulas remotas, fazendo videoaulas, mas a minha ideia é que a estrutura de reflexão, em que os conceitos a serem trabalhados sejam diferentes e agreguem uma outra visão de mundo um pouco mais crítica dentro do nosso trabalho aqui enquanto profissionais da saúde. E a ideia é que nós façamos um trabalho que não seja mais reservado aos nossos, cada um no seu quadradinho profissional, mas que a gente possa desenvolver a interprofissionalidade. Um abraço a todo mundo e até mais, até o próximo momento do curso. Tchau, tchau.